Eu gostaria de ver Deus como uma pessoa e não como religião. Ô, Emily, você vê Deus como uma religião, como uma pessoa, a partir do momento que você rejeita a religião. Não deixe de seguir a religião, porque a religião são paradigmas. É você viver dentro de uma caixa. Quando você sai pra fora, você vai ver um mundo muito diferente do que a religião pregava sobre Jesus, sobre Deus. Então, gostar de ver Deus da forma que Ele é, não aceitar a religião dentro de você. Ó, tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção, que eu creio que... Eu tô procurando perguntas que testificam no meu coração na hora de responder, tá? Amém. Ó, o Renato Fernandes perguntou aqui: por que existem pessoas que mesmo orando e lendo a Bíblia, o gênio delas não muda? Eu acredito que o gênio tá mais ligado à personalidade. E personalidade, cada um tem a sua, né? Eu acredito que personalidade não é pecado, por exemplo. Tem pessoas que têm uma personalidade mais forte, são mais explosivas, mais sanguíneas, e tem pessoas que são mais calmas. Então, eu acredito que personalidade não define pecado, né? Sim. Mas eu acredito que, vou mudar aqui a palavra, você colocou gênio. Eu acho que você quis dizer caráter, né? Sim. Que aí o caráter, aí já entra o pecado, né? Que tem o caráter pecaminoso, o caráter corrompido e o caráter de Cristo, né? Uhum. Então, por que existem pessoas que mesmo orando e lendo a Bíblia, o gênio delas não muda? Primeiramente, é necessário ter fé. Sim. Tem muita gente que lê a Bíblia, que ora, mas não tem fé. Simplesmente não acredita naquilo que lê, não acredita naquilo que ora. Porque o próprio Jesus, ele disse, se tudo que pedirem em meu nome, não duvidando, assim será feito. Né? Então você tem que pedir acreditando, primeiramente, que Deus está te vendo, que Deus está te ouvindo, que Ele é um Deus vivo. Sim. Sabe, todas as vezes que eu me ajoelho ou que eu vou conversar com Deus, eu, naturalmente, eu já me imagino, mesmo que Ele seja um Deus invisível, na minha cabeça eu já vejo Ele na minha frente sentado num trono, ou Ele sentado comigo. Assim, é uma fé que eu tenho a certeza que Ele tá me vendo, que Ele tá me ouvindo e que de fato eu estou diante dele, sabe? Então, quando você ora pensando assim, será que Deus tá me ouvindo? Será que Deus tá me vendo? Aí já não é fé, né? Porque fé é você crer naquilo que você não vê. Né? Fé é você acreditar naquilo que é invisível, porque o nosso Deus, ele é um Deus invisível, né? Dani, mas eu não consigo acreditar. Peça, porque na palavra do Senhor está escrito que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então fé, gente, fé é um dom, tá? Você pode ver pessoas aí falando assim, caramba, como a fé daquela pessoa é bonita, como a fé daquela pessoa é grande, a minha fé é tão pequena, eu não consigo ter essa fé que essa pessoa tem. Sabe, mas na Bíblia diz que a fé é um dom. E os dons de Deus são gratuitos. E como obter esses dons? Pedindo. Mesmo que você não tenha fé, peça. O ato de pedir já é o começo de alguma coisa. Sim. Né? Porque tem a passagem que um homem diz, Senhor, me ajude a ter fé. Sim. Teve um homem que pediu isso para Jesus. Senhor, me ajude a ter mais fé. Sabe, esse homem foi super humilde. Então, quando a gente reconhece, primeiramente, que você não ter fé, gente, não é errado, sabe? Mas o que Jesus quer de nós? Sinceridade. Tipo assim, Jesus, eu não consigo acreditar muito no sobrenatural. Eu não consigo acreditar muito que o Senhor vai fazer justiça na minha vida nessa situação. Eu não acredito que o meu casamento vai ser restaurado. Sabe, tá tudo tão impossível, mas me ajuda a acreditar. Porque eu estou sendo incrédulo, eu confesso. Então, gente, o ato de confessar a sua situação diante de Deus, é isso que traz a mudança na tua vida. Sabe, porque muitas vezes você está vivendo uma mentira. Muitas vezes você está se ajoelhando, mas o seu coração está duro. Sim. Muitas vezes você está orando, mas o seu coração está ali, não está acreditando. Então seja sincero, fala, Deus, olha, tá difícil eu acreditar, mas se isso tá me impedindo de te agradar, tira de mim essa incredulidade. Eu não quero ser uma pessoa incrédula, porque na tua palavra tá escrito que é a fé que te agrada. Sabe? Então, respondendo aqui a pergunta do Renato, por que tem tanta gente que ora, lê a Bíblia e não tem mudança de caráter? Eu acredito que o primeiro passo para ter uma mudança de caráter rumo à mente de Cristo
é você se autoexaminar e você confessar, reconhecer aquilo que está te impedindo de ser transformado rumo à mente de Cristo. A gente pode usar vários exemplos. Cada um aqui tem a sua limitação, cada um aqui tem a sua fraqueza, cada um tem a sua dificuldade, mas a partir do momento que você lê a Bíblia, você, cara, você não precisa ter fé para ter consciência do que é certo, do que é errado diante da Bíblia. Porque Deus nos deu inteligência. E na Bíblia diz que a nossa fé precisa ser, em primeiro lugar, racional. Tá? Então você não ter fé não te impede de entender o que é certo e o que é errado. Verdade. Tá? Porque você tem um cérebro, você tem consciência, você entende o que é certo, o que é errado diante da Bíblia. Sim. Então você pode usar a sua fé racional e falar: Deus, eu reconheço que diante da tua palavra, eu tô errado. Sim. Eu não tô sentindo nada, mas eu reconheço e eu confesso que na tua palavra diz que, por exemplo, é pecado, deixa eu ver, um exemplo aqui, um exemplo bobo, vai, é pecado fumar, vai. Da Bíblia não diz que é pecado fumar, né? Vamos falar uma coisa que é mais assim, tá mais explícito na Bíblia, que é pecado. Traição? Traição? Adultério? Sim. Tá, vamos lá, tipo assim, na Bíblia diz que é pecado adulterar, né? Trair. E aí o cara vai ler a Bíblia e ele tá em adultério, né? Então, ele não sente aquele arrependimento. Porque, gente, pecado é algo bom na hora, entendeu? Então, quem gera o arrependimento na pessoa é o Espírito Santo. Gente, fé é dom do Espírito Santo. O arrependimento é o Espírito Santo. Às vezes a gente se sente um lixo quando a gente se autoexamina e fala assim: eu não tenho fé, eu não me arrependo. Sabe? Então, é graça, gente. Quem faz a gente se arrepender é o Espírito Santo. Quem faz a gente ter fé é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você confessa e pede para Deus, Ele te ajuda no arrependimento. Sim. Ele te ajuda a ter mais fé. Isso é maravilhoso, porque não depende de nós, depende do Espírito Santo. É a força dele, não é a nossa força. E isso nos dá esperança. Porque tem muita coisa errada que a gente faz e a gente não se arrepende. É verdade. E a gente pensa: caramba, será que tem alguma coisa de errado em mim? Então eu vou pro inferno mesmo, porque eu posso tá até confessando, mas o meu coração, tipo, não me arrependi, não. Sabe? Então a gente tem que ser sempre sincero com Deus. Sim. Né? A gente tem que falar assim: Deus, eu tô em adultério. Eu reconheço que diante da tua palavra isso é errado, isso não te agrada, mas eu não me arrependo disso. Só que eu quero te agradar. Então me convence desse pecado. Traz sobre mim arrependimento. Quebra o meu coração. Pede para Deus te quebrantar. Pede para Deus quebrar teu coração. Pede para Deus te ajudar no arrependimento. Sabe? Porque muitas vezes a gente se cobra demais. Muitas vezes nós aumentamos a nossa cruz. Sendo que na palavra do Senhor está escrito que o jugo de Cristo é leve, o fardo de Cristo é suave. Por quê? Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Então o maior trabalho é de Deus. Tem até uma musiquinha que fala assim, que a pastora Tânia sempre canta. O seu trabalho é descansar em mim. Como que é? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Olha Deus falando pra você: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Todo trabalho, meu amor, quem faz na tua vida é Deus. Sim, em todas as áreas, né? Quem gera o arrependimento no teu coração não é você. Porque se for para depender de você, se for para depender de mim, a gente vive no pecado, porque nossa carne gosta do pecado. Verdade. Mas Papai do Céu usa a nossa consciência para nos confrontar. E aí a gente lê a palavra e entende que o que a gente faz é errado. E a gente confessa diante de Deus, até mesmo se não haver arrependimento em nós, você tem que confessar. Você tem que ser sincero com Deus. E você tem que falar: Deus,
eu sei que na tua palavra está escrito que isso é errado. E eu não quero te desagradar, mas eu não estou arrependido, então me ajuda a me arrepender, me ajuda a mudar. Sim. Sabe, traz o seu arrependimento sobre mim. E Deus faz, gente. Sim. Deus faz. Quando você menos perceber, você vai estar se arrependendo, você vai estar sentindo nojo daquilo. Vai estar quebrantado. Você vai estar quebrantado, você vai começar a entender tanta coisa, porque você simplesmente colocou nas mãos de Deus. Você simplesmente deixou o Espírito Santo fazer por você aquilo que é o trabalho dele. É ele que convence. Sim. É ele que ensina. Arai, alabassure. Amém? Amor, pode falar sobre isso alguma coisa? Eu creio assim que com relação a caráter, é difícil mudar caráter. É difícil mudar isso em nós. Mas eu acredito que o que Deus mais gosta em nós é a nossa obediência. Às vezes você não tem um bom caráter, mas você está sendo obediente a Deus. E é aí que começa a mudar a situação na sua vida. Porque conforme você vai fazendo para Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo os mandamentos, seguindo o que a palavra diz, Deus começa a ir mudando as coisas na sua vida. E conforme você vai fazendo para Deus, mesmo... Tem dia, gente, que a gente não tá com vontade de ir na igreja. Mas a gente vai. Tem dias que você não tá com vontade de orar. Que a gente não tá com vontade de orar. Mas nós precisamos, porque através da nossa oração, Deus abre o céu a nosso favor. Deus destrava o que está travado, Deus quebra as correntes, Deus desfaz os laços. Então, depois que você faz aquilo, você vê o resultado. A Bíblia diz que o trabalhador verá o fruto do seu penoso trabalho. Ou seja, há um trabalho, há um esforço, há dor, há cansaço no desenvolver da plantação, de jogar semente, de plantar, de cuidar, mas ele fala que o trabalhador verá o fruto, ou seja, ele vai se alegrar quando ele vê que está tudo praticamente pronto. Então, no decorrer do plantio, no decorrer da tua jornada com Cristo, vai ter dias que você não vai estar com vontade de fazer, vai ter dias que você não vai estar sentindo de vontade de fazer, vai ter dias que você não vai estar com vontade nem de confessar um pecado para Deus, que não está mais, sabe, não está se arrependendo. Mas aí se esforça. Esforça-te, tem de bom ânimo. Você não precisa sentir. A fé tem que ser racional. Tem que ser racional. Bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Então, até nisso, Jesus já derrama sobre nós uma bem-aventurança. Ou seja, felizes são vocês que, mesmo não tendo me visto, acreditam em mim ou acreditaram em mim. Mesmo vocês não sentindo, vocês me buscaram. Mesmo vocês não tendo vontade, vocês subiram no monte, foram para a igreja, oraram, acordaram na madrugada. Então, não é ter somente vontade. Fazer com vontade ou fazer tendo oportunidade é bom, mas eu quero ver você fazer quando você não está com vontade, quando você não tem esperança, quando você não tem mais nem sentido de nada mais. Fala, Jesus, eu não quero mais nada. E é aí que você prova se você ama esse Deus de verdade, porque fazendo sem estar sentindo, fazendo sem estar vendo. E Deus se agrada dessas coisas em nós. Quando você não sente, mas você está lá buscando, está lá orando, está lá, sabe, jejuando, não está vendo o resultado. E você está insistindo, por causa da obediência. E Deus se agrada da nossa obediência. Bom, eu posso dividir aqui com vocês alguns personagens bíblicos que simplesmente estavam ali no pó da rabiola. Mas obedeceram, né? E mesmo assim oraram, e mesmo assim confiaram em Deus. Eles não estavam bem. Sabe, por exemplo, Jó. Na Bíblia diz que Jó adorou. Gente, Jó, ele tinha perdido tudo. Ele estava cheio de lepra. E a única coisa que ele tinha era um caco para ele se coçar. E mesmo assim adorou. Jó estava feliz quando ele adorou? Eu acho que não. Jó estava sofrendo. Eu tenho certeza que o coração dele estava despedaçado. Eu tenho certeza que ele estava muito triste. Imagina perder os filhos. Ou seja, para você adorar a Deus, não é necessário você estar feliz ou você estar bem. Adorar a Deus é uma escolha, livre-arbítrio, independente da situação que você se encontra. Sim. Porque aí entra a tua consciência, a tua escolha, o teu livre-arbítrio. Então a gente não pode ser levado a adorar a Deus só quando a gente está bem. Sentindo. Né? Só pelo que eu estou sentindo. Eu estou sentindo algo gostoso, então eu vou adorar a Deus. Não, adorar a Deus é, acima de tudo, é escolha. Sim. Jó, ele escolheu adorar a Deus e ele tava o caco. Aquele caco que ele estava se coçando, na verdade, representava como ele estava um caco. Sim. Elias, na Bíblia diz que Elias não estava feliz. Elias não estava, tanto é que ele pedia a morte para Deus. Ele estava cansado, esgotado. Mesmo assim, ele obedeceu a Deus. Sim. Sabe? Então, muitas vezes,
as pessoas pensam que você só vai estar bem com Deus quando você estiver feliz. Sim. Só que na própria Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Sim. E não é porque você está sofrendo, ou que você está passando por uma dificuldade, ou porque você está triste, que isso não significa que você não possa ter comunhão com Deus. Sim. Independente da situação que sua vida se encontra. Ou que você vai abandonar Deus, né? Por causa disso. Sim, e tem muitos exemplos na Bíblia. Muitos exemplos. Então, muitas vezes a gente a gente é muito pesado com nós mesmos. A gente se julga demais. Sim. Sabe, eu sempre falo aqui pra vocês de julgar ao próximo. Mas e como você tem se tratado? É verdade. Como você tem tratado a tua alma? Como você tem tratado o teu coração? Você tem se cuidado com amor? Tem investido tempo em você. Você tem tido paciência com você? É necessário ter isso, gente. Sim. Sabe, quando você tem amor próprio, você se cobra menos e você entende e reconhece que você é dependente de Deus. Sabe? Então tem gente que, por exemplo, não consegue mudar. Tem gente que está em algum pecado específico e essa pessoa, ela não consegue ser liberta. E tem gente que se mata. Eu já vi casos de pessoas que se mataram porque não conseguiam abandonar pecado. Meu Deus, que forte. Olha o peso. Por quê? Porque a pessoa, ela estava se autocondenando o tempo todo. O tempo todo. E ela estava esquecendo da misericórdia de Deus. Esquecendo de confiar em Deus. E Satanás, ele traz sobre nós um jugo muito pesado. Uma escravidão, condenação, acusação. E Deus não tem isso para nós. Sim. Deus, na palavra do Senhor está escrito, Jesus disse que não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus nos justifica todos os dias. Ele traz paz em abundância no mundo para trazer liberdade, justiça, paz e cura. Você acha que ele vai ficar feliz de ver a gente preso por conta de decisões, até mesmo de auto-julgamento nosso? Não, querido, Deus não quer ver você se auto-julgando, não. Deus quer ver você bem. Deus te quer feliz, Deus te quer sorrindo. Deus não te quer levando fardos que não são seus mais. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos fardos, as nossas dores. Então o que Ele quer agora é que a gente entregue o nosso coração por completo. Não estou sentindo, Jesus, não estou querendo, mas eu vou porque eu te adoro. É te adorando pelo que tu és, não pelo que eu sou. É te adorando pelo que tu faz, não pelo que eu estou fazendo. É te adorando pelo que eu sei que você sente por mim, não pelo que eu estou sentindo por você. Porque fazer querendo, gente, é fácil. Fazer com vontade é fácil. Eu quero você fazer sem sentir nada. Por isso que muitos desistem ou falam que Deus não se importa mais com ele, que não está sentindo. Não, que tem momentos das nossas vidas que tem que ser a gente não sentindo, que Deus quer que você faça. Deus quer que você age. Tem dia que você vai estar só os cacos. Aí vai aparecer uma pessoa na sua frente, passando por um problema, uma aflição, e Deus quer que você cure aquela pessoa, que você leve uma palavra de esperança. Mas Jacques, eu não estou com esperança, mas Deus te quer. Porque enquanto você está curando aquela pessoa, Deus está curando você. Enquanto você está enchendo aquela pessoa de esperança, Deus está te enchendo com esperança. Enquanto você está renovando aquela pessoa, Deus está te renovando. Porque é assim, buscai o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Cuidar dos órfãos e das viúvas é um dever nosso, mesmo você não querendo e não podendo. Vai e faça. Porque aí Jesus vai estar cuidando de você. A viúva só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Era necessário fazer um bolinho para ela e para o filho dela. Aí vem o profeta falando, dá para mim. Aí vem Deus e fala, não filho, entrega para mim primeiro. Mas Senhor, eu só tenho esse pouquinho de dinheiro para comprar a minha mistura da semana, ou a minha cesta básica do mês. Entrega no altar, filho, confia em mim. E aí você tem uma decisão a tomar. Ou você entrega para Deus ou você pega para você. Só que quando você come a semente, você morre. Porque se não tem semente, não vai ter fruto no futuro, querido. Então é isso que Deus quer que a gente entregue quando a gente praticamente não tem mais nada, nem esperança. E aí depois disso você vai ver o quão maravilhoso é a obra de Deus na nossa vida. Porque você vai ver o que acontece lá com a viúva. Você vai ver o que acontece com Jó. E com tantas outras histórias de pessoas que estavam querendo desistir, Elias. Depois você vê o quão honrado ele foi. Então, querido, Deus tem muito mais. Os planos de Deus para as nossas vidas são gigantescos. Quão insondáveis são os teus juízos. Você está entendendo? A gente não consegue imaginar o quanto... Você tem caneta aí, amor? Não, eu tenho no quarto, eu pego. Por favor, rapidinho. O quão abençoado ou quantas bênçãos tem Deus para nossas vidas, só que a gente fica
sabe, pensando só na nossa dor, no nosso sofrimento. Gente, desculpa, é porque eu tenho que fazer o meu celular tá descarregando, e aí eu tô vendo umas perguntas que eu vou anotar aqui pra responder pra vocês, tá? Vai ser uma live que a gente vai falar sobre muitas coisas aqui ainda, tá? Vou pegar meu carregador pra Tá. carregar. O Jackson vai buscar o carregador do celular rapidinho, tá? Eu tô vendo aqui algumas perguntas que vocês estão fazendo e a gente tá anotando. Tá? A gente vai ler também um pouquinho. Mas sobre o que o Jackson tava falando de fazer para Deus mesmo sem vontade, é uma realidade que a gente tem que ter isso na nossa mente. E às vezes... priorizado mesmo. E às porque vezes... esse ano, eu e o Jackson, a gente sobe no monte toda semana. Pronto, né? Pronto, gente, agora deu tudo certo. Eu e o Jackson, a gente sobe no monte toda semana. Isso é um hábito que nós temos como casal de missionários. É nossa fé, é a maneira que a gente se move. E a gente toda semana, uma vez por semana, a gente sobe no monte com uma turma, uma galera. E a gente busca a Deus em oração lá. E assim, só que teve um momento que eu não tava querendo ir. Tava frio, tava meio que chovendo, sabe? Eu queria ficar em casa, eu tava cansada, eu não tava a fim de ir, sabe? E meu marido falou, amor, a gente precisa ir, Deus conta com a gente. Sim. Sabe? E eu fui emburrada. O Jackson falando, amor, eu fui, mas chegando no monte, na porta do monte, no pé do monte, eu falava, amor, eu quero ir embora. A Jackson falava, amor, não desiste. Eu falava, eu quero ir embora, eu não quero subir, eu quero ir dormir. Tô cansada. Sabe, aquele frio chuviscando. E aí o Jackson falava, você vai, a gente precisa ir. A gente tem responsabilidade, a gente tem milhares de almas para cuidar. A gente precisa estar cheio. Então, gente, acima do sentimento, você precisa ter responsabilidade diante de Deus, principalmente se você é um pregador, se você é um missionário, se você é um pastor, se você é um líder. Na palavra do Senhor está escrito, para quem muito é dado, muito é cobrado. Então é necessário ter responsabilidade, sim, mesmo contra a tua vontade. A obra de Deus é um trabalho. Agora, só porque está chovendo você vai deixar de trabalhar? Não vai. Só porque está frio você vai deixar de trabalhar? Não vai. A obra de Deus é a mesma coisa, porque todo dia Satanás está ceifando almas. Sim. Todo dia tem gente se matando. Então, a cada dia que você deixa Deus te usar, almas estão sendo salvas. Sim. A gente não tem noção do que Deus está fazendo através das nossas vidas. Esse galardão a gente só vai ver depois, lá no céu. E o que é muito engraçado é que todas as vezes que acontecia esse fato da Dani estar sem vontade de ir, cansada, quando chegava lá, seja no monte, até algumas vezes no culto, Deus tinha uma palavra para nós, você acredita? Agora eu fico pensando, já pensou se a gente não tivesse ido? Se a gente não tivesse se rendido ao cansaço? Já pensou se Jó tivesse se rendido? Porque a esposa dele se rendeu. Estava só com Jó por causa da riqueza, do que eles tinham, do que Deus tinha entregado. Só que, querido, o que importa para Deus é o nosso coração, não é o que você tem, não é a sua riqueza, não é os seus bens materiais, não. É o teu coração, querido. Isso é o mais valioso, é a tua alma. A alma para Deus é mais importante, é mais valiosa que o mundo inteiro. A tua alma para Deus é muito valiosa. Por isso que o diabo investe tanto. Ele quer destruir isso. Ele quer acabar com a nossa vida, ceifar a tua vida. Então por isso que você tem que buscar, mesmo não sentindo, atrair a presença do Espírito Santo, mesmo sem força, mesmo sem vontade, querido. É isso que Deus espera de nós. É quando eu não estou sentindo, é quando eu não estou com vontade, eu estou lá, fazendo para Jesus, curando pessoas, levando alívio, levando esperança para as pessoas, mesmo eu não estando sentindo nada. Teve vários dias que eu não estava sentindo nada, eu estava, sabe, sem vontade, eu estava ferido, eu tinha acontecido algo, sabe, na família, eu estava muito mal. E justamente nesses dias, parece que Deus faz de propósito, né? Traz alguém tão ferido ou mais que a gente pra gente orar e cuidar dessa pessoa. Aí depois você faz aquilo, você vê que Deus mudou. Ele muda o cativeiro, ele muda a situação. Você fala, meu... Aí você entende que quando você cuida pra Deus, Ele cuida de você. Ou Ele cuida das suas coisas. Na Bíblia está escrito que aquele que planta chorando, colhe sorrindo. Plantar chorando significa, não vai ser legal. Sim. Choro remete ao quê? Sofrimento, sim, tristeza, algo desagradável, né? E assim, o que é plantar chorando? É plantar contra a tua vontade. É obedecer acima do seu sentimento.
É obedecer acima da tua vontade. É obedecer a palavra de Deus acima do prazer que você quer para a tua vida. Sim. Porque muitas vezes obedecer a Deus vai doer. Muitas vezes obedecer a Deus vai ser aquilo que você não quer. Sabe? Mas vai ter fruto, vai ter colheita. Sim. E a colheita vai ser de alegria. Sim. Amém? Então, uma vida com Deus, o próprio Jesus disse, vocês não estarão livres de aflições. Sim. Mas sejam fortes, tenham bom ânimo. Ou seja, prossigam, mesmo Sim. com dor. Prossigam, mesmo com pouca fé. Prossigam, mesmo duvidando. Prossigam, mesmo em pecado. Prossigam. Prossigam. Eu já vi muita gente que falava que não sentia Deus porque estava com mágoa no coração. Estava preso a traumas do passado, com ressentimento. E enquanto você não libera perdão, enquanto você não se lava disso, querido, não tem como. Porque seu coração vai estar sempre ocupado por ressentimento, por mágoas. E não tem como o Espírito Santo habitar em um local que já tem outra coisa habitando. Não tem como o Espírito Santo trabalhar em um local que já tem coisas sendo trabalhadas, que tem espaço ocupado. Ele quer você totalmente livre. Ele quer entrar em você e ele ser o único ser que vai te completar, que vai te encher por completo, que vai completar todos os espaços vazios da sua vida. Nós somos vazios. Nós não temos nada de bom. O homem não pode ter nada de bom se o Senhor não for dado. Do homem não pode, a gente não pode dar nada de bom, querido. E isso é bom porque só Deus é bom. Deus é a fonte. Sim. A gente só é vazio. Deus é bom, só Deus é bom. Até Jesus, quando foi falado que era bom, ele falou assim, bom é Deus. Porque somente Deus é bondade. Então você não pode... A bondade que nós temos de fazer pelo outro é porque Deus colocou em nós. A misericórdia que nós temos pelo outro foi Deus que colocou em nós. Então nós não temos nada, nós não somos nada. É tudo dele, por ele e para ele. São todas as coisas. A Cristiane Figueiredo perguntou: como vencer a inconstância e ter intimidade com Deus? Eu percebi que as perguntas de vocês são muito voltadas para fraqueza, para desânimo. Por quê, gente? Muita gente, quando vem o dia mal, né? O dia mal vem para todo mundo. Em vez de se agarrar em Cristo no dia mal e entender que Ele tá ali, mesmo que tá doendo, mesmo que tá difícil, Ele tá ali. E você, o que é fé? Fé é você acreditar que a fase ruim vai passar. Sim. Né? Quando você tem fé e confia em Deus, confia no amor dele, você é como Davi. Davi, ele disse assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, a alma de Davi estava aflito, angustiado, mas ele não deixou sua própria alma o dominar, porque Sim. ele usou da fé racional. Sabe, gente, é a mente que comanda tudo, é aqui, ó. Sim. Tô passando um tempo difícil, tá um tempo de trevas, não tá fluindo, mas vai vir um dia de júbilo. O que é fé? É você acreditar que vai ter uma luz no fim do túnel. Isso é fé. Sim. Fé é você se agarrar na esperança do amanhã. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Ou seja, a pessoa está chorando, mas ela já se agarra na alegria que virá. Sim. Porque ela tem fé. O que é fé? É esperança de algo que ainda vai vir. Sim. Crer que vai vir o tempo de júbilo, mesmo estando passando por uma fase tão longa de choro, de tristeza, de velório, de luto. Mas saber que vai vir a alegria. E vem, gente. E vem. Você pode estar passando pela luta que for. Você pode estar passando. Não fixa os teus olhos nessa luta. Não fixa os teus olhos na situação. Não olha para isso. Olha para Cristo. Olha para a promessa. Olha para o amanhã. Foca no futuro. Amanhã vai melhorar. Sim. Sabe como você faz para você sair de um momento depressivo ou tirar alguém da depressão?
Traga para ela momentos de esperança, coisas do futuro, sabe? Coisas que vão acontecer ainda. Fala, não, você tá chorando hoje, mas amanhã tem alegria para você. Você é novo, você tem muito que viver ainda. Você vai ter seus filhos, vai vir netos para você. Você ainda vai alcançar. Começa a trazer esperança. Coisas que atraem esperança para aquela pessoa. Não fica só, ai, que dó, que pena, é verdade. Não, filho. Leva palavras de esperança. Traga para aquela pessoa, para você mesmo, aquilo que você pode alcançar ainda, porque você está vivo, querido. Profetize na vida dessa pessoa. Sabe? Você vai ser feliz, você vai se casar, você vai ter filhos, você vai fazer uma faculdade, você vai vencer, você vai viver, você vai sair dessa depressão, você vai se alegrar. Eu profetizo. A Bíblia diz que as aflições deste mundo não se compara com a glória que está por vir, querido. Então, o que Deus tem preparado para nós é muito, muito, muito maior do que as aflições, do que as angústias, sabe, as lutas aqui nessa terra, é muito maior. Então, não temos que ficar preocupando com as coisas deste mundo, não. Vamos ter bom ânimo, porque as aflições vão vir. As lutas vão vir na vida de qualquer um. E nós temos que passar por isso. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ou seja, ainda que eu estou passando por essa luta, ainda que eu estou passando por essa aflição, eu tenho que entender que Deus está lá no final dela, me esperando lá de braços abertos, para trazer o bálsamo, para trazer a vitória, para me trazer a tão esperada mesa do banquete para nós. E o que eu acho bonito da fé? A fé, gente, você descobre a fé que você tem. Às vezes você acha que não tem fé. Né? Muita gente fala, eu não tenho fé. Mas, cara, pode acontecer algo na tua vida que vai te deixar sem saída. E você vai ser obrigado a usar a fé. Sabe quando não tem mais solução, que você não tem mais pra onde correr? Não tem mais pra onde ir. Você descobre nessas horas que você tem uma fé tão grande. Sabe, então a fé, todo mundo tem fé. A fé tá dentro de todo mundo. Só que muitas vezes ela é ativada diante de algumas situações. Sim. E geralmente a fé é ativada em momentos muito difíceis. Tipo em prova de fogo. Aí a fé ela começa a se manifestar. E você fica surpreso. Você fica, caramba, eu tenho essa fé. Sabe? A fé é algo tão surpreendente. Ela tá escondidinha dentro de mim e de você, mas todo mundo tem fé. É um combustível é algo muito forte. Tem gente que se surpreende quando, por exemplo, quando você ama muito alguém. Sabe, por exemplo, você casou com alguém, ou a tua mãe, ou teu pai, teu irmão, alguém que você ama muito, né? Imagina, aí de repente, essa pessoa que você... Pensa numa pessoa que você ama muito, pensa numa pessoa que você ama demais. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido, seu filho. Pensou? Agora imagina que essa pessoa pega um câncer terminal. E falam assim pra você, ó, essa pessoa só tem 3 meses de vida, só um milagre. O que você vai fazer? Você pode ser rico, mas o médico te diz, não tem cura. Cara, você vai pra igreja. Você vai jejuar. Você vai orar. Mas você vai ficar chorando no altar aos pés de Cristo. Você vai, cara. Não adianta, o amor move. O amor te faz mover na fé. Então o amor e a fé tá muito ligado. Sim. Sabe, por isso que na Bíblia diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então muitas vezes você vai viver situações que você vai descobrir que o teu amor é tão grande. Que você vai descobrir que você tem um amor tão grande, uma fé tão grande. E você vai usar essas duas armas com tanto poder. Sabe? E isso que eu tô falando é tão real, porque tem tanto testemunho. Tem milhões de testemunhos, de pessoas que testemunham que Deus fez um milagre quando elas oraram, quando elas jejuaram, quando elas se lançaram, quando elas usaram a fé, quando elas enfrentaram o inferno com toda a força, com toda a fé. Quantas pessoas aí foram curadas de câncer? Verdade. Pela oração do pai, da mãe, da mulher, ou pela própria oração? Quantas pessoas receberam milagres extraordinários pelo poder da intercessão? No meu caso, o meu pai, ele sempre orou por mim, a minha mãe sempre orou por mim. Sabe, não tinha aquele amor de família, porque era uma família corrompida, infelizmente. Mas Deus usou o amor do meu pai e o amor da minha mãe, mesmo que era pouco. Deus usou o amor que meu pai tinha por mim, mesmo que era pouco, e usou o amor da minha mãe
o que tinha por mim, mesmo que fosse pouco, mas na Bíblia diz, se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você move montanhas. Então Deus vai usar o pouquinho que você tem. Você não precisa ter muita fé, não precisa ter muito amor. Se você tiver um pouquinho, Deus vai usar e Ele vai fazer crescer. Ele vai fazer crescer isso e você vai ficar surpreendido. O amor e a fé é como se fosse uma árvore. Quanto mais você rega, aduba, cuida, mais ela cresce, mais frutos ela produz. Você vai ficar surpreendido. Sim. Gente, antes de eu me converter, eu nunca imaginava que eu ia ser missionária, profeta, nunca. Que eu ia conversar com Deus, que eu ia ouvir a voz de Deus, que eu ia ver milagres. Gente, até os meus 21 anos de idade, isso pra mim era coisa de filme. Coisa de novela. Imagina eu! E hoje, eu não vivo sem fé. Então, a fé, gente, não é algo que é pros privilegiados, não. É algo assim que vem, no meu caso, veio no meu fundo do poço. Quando eu mais precisei, eu tava querendo me matar. Foi num momento de dor. E foi nessa hora que eu comecei a usar minha fé. Eu me tranquei dentro de um banheiro e comecei a orar. Falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Eu nunca tinha tentado isso antes. E hoje, muita gente se espelha na minha fé. Milhares de pessoas se inspiram na minha fé. Mas eu não nasci com isso. Até os meus 21 anos de idade, eu não tinha essa fé. Mas hoje, essa fé me domina. Porque ela me salvou. A minha fé me salvou. Alai aralabassure kandarai. Foi o que Jesus disse para aquela mulher. A tua fé te salvou. Verdade, Deus. A tua fé te salvou. Você tem fé, meu amor. Eu tenho fé, o Jackson tem fé. Você tem fé. Tá aí dentro de você. Ativa. Amor, agora ministra, eu vou ficar quietinho. Amém? A fé, gente, é como se fosse para nós um barco que nos transporta nesse oceano que é o mundo. E ela é tão importante porque o próprio Deus disse, sem fé seria impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter a fé, porque a fé é um combustível. A fé para nós cristãos é um combustível. É um combustível para as coisas que nós não estamos vendo. Eu tenho vontade de construir uma casa, mas eu não tenho terreno, não tenho dinheiro. Só que aí você, por ter fé, fala assim, eu vou conseguir através da minha fé. Eu começo a colocar a minha esperança naquilo. E aí, através da minha busca, da minha intimidade com Deus, da minha força de vontade, eu vou começando a construir. Aí você vai vendo Deus movendo ao seu favor. Aí você fala, meu, o que pra mim era impossível antes, e olha como é que tá sendo hoje, porque você acreditou. A fé nada mais que acreditar naquilo que não estou vendo. É acreditar que eu posso, sabe, curar uma pessoa que está no leito de morte, ser o meio de cura, mesmo se eu não tinha tido essa oportunidade, esse contato. Presta atenção, vou contar um texto pra vocês aqui, ó. Semana retrasada, eu tava lá na academia treinando, e eu tava fazendo um exercício, aí do meu lado tinha uma moça treinando, só que fazia tempo que eu não tinha visto ela. Fazia mais de mês, sabe? A Dani conhece ela, que quando a Dani tava na academia, a gente treinava junto. E quando eu vi ela, era fortuna, gente, ela tinha bastante músculo. Eu acho que ela competia, fazia aquelas competições lá de musculação. Só que quando eu vi ela perdeu acho que uns 20 e poucos quilos. Ela tava muito, muito magra. Eu tomei um susto. Falei, caraca, a mulher perdeu bastante peso. Aí eu fiz mais um exercício, aí eu senti o Espírito Santo me incomodando de falar com a mulher. Aí eu cheguei e perguntei, aí tudo bem? Faz tempo, pessoal, faz tempo que você não vem, que eu não te vejo na academia. Ela, então, rapaz, eu fiquei doente esses dias, comecei a passar mal, comecei a sentir umas tonturas, uns enjoos. Aí eu meio que desmaiei, me levaram para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu tava com lúpus, descobri que eu tô com lúpus. E o lúpus já tinha tomado meu fígado, meu rim, meu baço, já tinha parado de funcionar. O fígado, o rim e parte do baço. Ela tava praticamente no leito de morte. E aí os médicos fez um monte de exame, falou para ela, ó, seus rins pararam de funcionar, o seu fígado também, o seu baço está praticamente tomado. Aí começaram a dar uns remédios para ela, começou a ter umas reações positivas, mesmo assim ainda não estava bem. E ela me contando aquilo, eu comecei a ser incomodado, o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, no meu coração. Ora pela vida dela, libera a cura sobre a vida dela, profetiza a cura sobre a vida dela, profetiza a cura sobre essa enfermidade. E eu, na hora, falei, Jesus, mas eu dei na academia. Só que assim, gente, quando o Espírito Santo está dentro de você e te pede uma coisa, você não tem como você dizer não.
Aí eu falei, não vou negar. E tava cheio de gente em volta da mulher treinando. Cheguei para ela assim, eu falei, ó, em nome de Jesus, eu quero liberar a cura sobre a tua vida agora. Eu quero liberar agora a cura sobre os teus rins, sobre o teu fígado, sobre o teu baço. Fígado, rim, em nome de Jesus.